Olá, meu nome é Emerson Santos, sou aluno do curso de Gestão Ambiental da UNDF, a Universidade do Distrito Federal, e vou apresentar o nosso trabalho intitulado Levantamento Florístico e Diversidade de Angiospermas no Parque Distrital dos Pequizeiros, Planaltina DF, Bases para a Conservação, desenvolvido em parceria com a minha colega Cleusimar Barbosa, sobre a orientação do professor doutor em Botânica Alessandro Souza. O nosso projeto de pesquisa tem como tema central o bioma cerrado e a sua diversidade de angiospermas, ou seja, diversidade florística, presentes no Parque Distrital dos Pequizeiros. O cerrado é reconhecido como um dos biomas mais biodiversos do mundo, mas tem enfrentado crescentes ameaças resultando em fragmentação e perda de habitats. Apesar da sua relevância ecológica, o bioma permanece desprotegido. E é nesse ponto que o problema central da nossa pesquisa: quais são as espécies de angiospermas presentes no Parque Distrital dos Pequizeiros e como a sua identificação e análise podem contribuir para o conhecimento florístico, a conservação da biodiversidade e o planejamento ambiental da unidade de conservação. O Parque Distrital dos Pequizeiros objetiva a convivência entre a conservação e o uso público local. Fica localizado na área de proteção ambiental do São Bartolomeu, na região administrativa de Planaltina, Distrito Federal. Fica a cerca de 50 quilômetros do centro de Brasília. Com uma área de 770,3 hectares, é uma grande área do Cerrado com trilhas ecológicas e cachoeiras como pontos turísticos. Levantamentos bibliográficos indicaram a ausência de registros significativos de coletas botânicas no parque, com exceção de estudos voltados para briófitas e de uma outra pesquisa sobre a composição florística, mas que não há registros formais de coleta. Fizemos o levantamento prévio no banco de dados do SpaceLink e identificamos 35 registros de coletas botânicas realizadas no parque, das quais apenas 5 correspondem a angiospermas, sendo elas da família Bromeliaceae. Os outros 30 registros são de briófitas. Nesse contexto, nosso estudo tem como objetivo realizar o levantamento florístico do Parque Distrital dos Pequizeiros, identificando e analisando a diversidade de angiospermas presentes, contribuindo para a conservação da flora local. E dentre os objetivos específicos, destaco a criação de um banco de dados florísticos que possa subsidiar futuras pesquisas e ações de conservação. A metodologia desse estudo é dividida em 3 etapas: a coleta, a herborização e o tratamento dos dados. Falando da etapa da coleta, foram realizadas 7 campanhas de coletas no interior do parque até o momento, em intervalos regulares durante as diferentes estações do ano. Seguimos o método exploratório com caminhadas livres, onde nós coletamos apenas amostras férteis, ou seja, apenas amostras com flores ou frutos. Aqui utilizamos tesoura de poda para a coleta, fazemos o registro fotográfico de cada uma delas e em seguida é numerada e registrada em uma caderneta de campo, incluindo ali as coordenadas geográficas de cada ponto de coleta. Ainda em campo é feita a prensagem conforme os procedimentos usuais em taxonomia de plantas. Nós usamos as prensas de mão, feitas de jornal, papelão e barbante para prensar as amostras. A segunda etapa da metodologia é a herborização. As amostras vegetais são submetidas ao novo processo de prensagem e secagem das folhas, flores e frutos. Utilizamos estufas a 50 graus Celsius. Os dados das cadernetas são digitadas em planilhas e essas planilhas com as plantas secas são levadas ao herbário Ezequias Paulo Heringer, que fica no Jardim Botânico de Brasília. Falando especificamente do processo de identificação das espécies, que é feito com auxílio de chaves de identificação botânica, além do uso de guias florísticos, como por exemplo o Flora do Cerrado no Jardim Botânico de Brasília. Consultamos também especialistas em flora do cerrado e utilizamos as plataformas digitais que reúnem dados de herbários de todo o país, como o SpaceLink e o Reflora. Usamos o Reflora ou Flora e Fauna do Brasil porque eles concentram informações históricas sobre a flora brasileira e sua distribuição regional, incluindo aqui no DF. A terceira etapa da metodologia é o tratamento dos dados, estruturado em planilha.
contendo informações taxonômicas, florísticas, como família, gênero e espécies, além do tipo de vegetação de ocorrência e a localização georreferenciada de cada amostra. A distribuição geral das espécies é determinada com base nos dados disponibilizados pelo Reflora. É a partir dele que conseguimos identificar potenciais novos registros de ocorrência para o DF, assim como as espécies raras ou espécies ameaçadas. Como resultados preliminares, identificamos 334 espécies de angiospermas no Parque Distrital dos Pequizeiros, distribuídas em 73 famílias e 215 gêneros, com base em dados do SpaceLink, da literatura e em 7 campanhas de coleta que fizemos no interior do parque. Isso demonstra o grande potencial científico da área. No gráfico aqui podemos observar que a família Fabaceae é a mais rica em número de espécies. E dentre as espécies catalogadas, identificamos 3 espécies como novas ocorrências para o DF e 13 espécies como endêmica do DF e de Goiás. Ou seja, para o Reflora, espécies como a Croton intercendens da família Euphorbiaceae não havia sido encontrada no DF. É uma das 13 novas ocorrências. E essa outra espécie da família Fabaceae, a Benthecurtia stereófila, é uma das 10 espécies identificadas no parque como endêmicas do DF e de Goiás. 2 espécies chamaram a nossa atenção, que estamos tratando como possíveis novas espécies. A Justicia crisotricoma, sendo revisada por um aluno de mestrado da UFG. Já essa outra foi registrada como uma Myrcia descrescens, da família Myrtácea, mas está sendo analisada por especialistas porque até então só foi encontrada no Parque dos Pequizeiros. Nos nossos registros fotográficos, separei algumas espécies por família botânica. Quero chamar a atenção a essa que é a flor da catuaba, a Anemopaema arvense, que é uma espécie ameaçada. Aqui, algumas amostras de flores da família Euphorbiaceae, a Croton intercendens, marcada como uma espécie de nova ocorrência para o DF, assim como a Euphorbia sensifolia e a Microstax delphinoides. A família Fabaceae, observamos aqui a Chamaecrista densifolia, que é uma espécie classificada como uma espécie ameaçada, assim como essa outra Chamaecrista, a Chamaecrista scabra, que também é uma espécie ameaçada. Enquanto a Mimosa accendens e a Mimosa urbica são alguns exemplos de fabáceas endêmicas do DF e de Goiás. Aqui dá para observar a família Malpighiaceae. Em observação aí a Glycophyllum ambiguum, classificada como uma das novas ocorrências para o DF. Já da família Myrtácea, como espécie endêmica do DF de Goiás, a Myrcia linearifolia, e como uma possível nova espécie, a Myrcia descrescens. Os resultados, mesmo que preliminares, indicam alta diversidade da flora no Parque Distrital dos Pequizeiros e reforça a importância da iniciativa para o conhecimento da biodiversidade local e para o conhecimento de ações de proteção. Um ponto interessante é que o parque, embora isolados por propriedades rurais, apresenta baixa ocorrência de espécies exóticas invasoras, o que sugere um bom nível de preservação. Os dados possuem algumas famílias subamostradas, como as poáceas, que são as gramíneas, porque exigem coletas contínuas. O nosso trabalho já aponta que a presença de espécies endêmicas, raras e ameaçadas reforça o papel da área como um refúgio ecológico e esperamos que os nossos dados possam oferecer subsídios valiosos para políticas públicas voltadas à preservação e uso sustentável do Parque dos Pequizeiros. Apresento a nossa bibliografia que embasa o nosso projeto. Obrigado. Agradecimentos à oportunidade dada por esse 6º Congresso Brasileiro de Biodiversidade, também ao corpo docente da Universidade do Distrito Federal e ao Herbário do Jardim Botânico de Brasília.